Salve galera, mais um episódio do nosso Mano Topeira, que você se divirta e não me mate, claro, porque eu tô trazendo os episódios aqui frequência, né, então dá o like aí e compartilha, rapaziada, valeu! O selo que estava na testa deles começou a desaparecer, e a menina, vendo isso, começou a ficar muito feliz, enquanto o nosso protagonista recebeu mais uma conquista da dungeon, e eles começaram a saltar de alegria, já que agora eles tinham vencido aquele leão, e ainda por cima, a dungeon nível 4. O ancião já se aproximou dizendo que as maldições tinham sido removidas milagrosamente, e Daum estava bem feliz, já que todos agora poderiam ficar mais tranquilos. Mas em um instante, Daum começou a receber milagrosamente uma evolução em todas as habilidades que ele tinha, por causa de todo o esforço e contribuição que ele fez na dungeon nível 4. E até mesmo a força do javali chegou a evoluir para o nível 9. Coelho, porém, continuava achando que aquele plano não iria funcionar, mas vendo aqueles destroços não teve como pensar ao contrário. O ancião, observando Daum, finalmente entendeu que o motivo que ele se sentia estranho e inquieto após sentir a presença de Daum era por causa dessa loucura toda, e ele estava querendo evitar todas elas. E com certeza, o leão estava lá em cima observando tudo, com uma raiva completamente incontrolável. Então, ele queria com certeza se vingar. Decidiram então descer com muita raiva. Ele já chegou chamando Daum de louco, porém Daum virou e disse que o único louco que estava naquele lugar era ele, e eles já tinham completado a dungeon, e por que ele não metia o pé daquele lugar. Porém ele disse que não poderia fazer aquilo, já que existia um maluco miserável que estava atrapalhando toda a dungeon, chamando Daum de alma perdida. Daum nesse momento começou a ficar um pouco nervoso, pensando que o leão sabia sobre ele, e nesse instante ele começou a dizer que o babuíno tinha informado que havia uma alma perdida no andar primeiro, e que isso tornou a dungeon um saco. Então agora tudo fazia sentido, já que era por isso que a maldição dele não tinha funcionado em Daum, mas quando ele tentou se aproximar, Song e o Tanker começaram a proteger Daum, dizendo que ele não iria encostar um dedo no líder deles. E nesse momento Daum ficou até nervoso em ouvir isso, mas o leão começou a insultar, dizendo que ele tinha uns servos lixo e que isso não iria ajudar ele em nada. Song, porém, concordou que ele era um servo e Daum não, mas ele foi cortado pelo Tanker, que dizia que a pessoa que alimentava era o comandante. E todos começaram a concordar que realmente a pessoa que alimenta era o líder, e começaram então a entrar na frente para proteger Daum, e todos eles estavam preparados para o combate contra a Serpa. E o mais engraçado foi que o ancião ficou lá atrás pensando que a reputação dele foi de F. Mas Serpa, irritado, disse que todos deveriam se acalmar, enquanto gargalhava muito, quanto avisava que os participantes não poderiam bater nele. Perguntando ao coelho, o coelho já tomou um susto, dizendo que sim, mas nesse momento ele disse que tinha presenciado muitas coisas interessantes nesse dia, e quem imaginaria que um guia tinha sido exterminado ainda estaria vagando por aí, chamando o coelho de fantasma, mas ele disse que não era um fantasma e estava mais para um espírito, já que ele estava vagando. Então começou a achar esse papo de fantasma meio estranho, mas começou a pensar que se o coelho era um fantasma, o Serpa também era, e talvez a sua habilidade pudesse funcionar. Ele então passou na frente de Song, sem nem explicar o motivo, e o leão começou a dizer que essa sim era a imagem de um verdadeiro líder, e ele começou a ativar sua habilidade purificar. Enquanto isso, o leão observava ele, dizendo que ele tinha sobrevivido a todas as dungeons simplesmente com a habilidade de purificação, era algo inútil, e nesse momento ele começou a mirar e a disparar diretamente na juba do leão. No entanto, enquanto Serpa continuava dizendo que nenhum participante poderia ferir ele, mas aquele golpe incrivelmente acabou acertando e dando dano nele, e o mais estranho foi que a juba dele foi destruída completamente, e Daum, percebendo que seu ataque tinha surtido efeito, ele ficou maravilhado, e realmente Daum não era um participante. E ele começou a se perguntar como aquele ataque realmente tinha atingido ele, pensando que ele deveria estar em um nível completamente diferente do dele. Começou a ativar sua habilidade de purificar várias vezes e tentar acertar o leão, e ele perguntou como ele tinha acertado ele mesmo não sendo um mero participante, e Daum disse que ele simplesmente não era um participante, mas sim um administrador também, e ao analisar bem a fundo, aparentemente os dois estavam no mesmo nível. Enquanto isso, ele continuava atirando em direção ao leão, mas ele disse que isso não iria acertar ele só precisava desviar com facilidade. Daum tinha treinado o suficiente para isso não acontecer, direcionando a sua habilidade como se fosse um míssil teleguiado na cara do leão e acertando em cheio. Mesmo ele acertando, ele achou que o leão realmente tinha um corpo muito resistente, já que aquele golpe normalmente mata
mataria qualquer fantasma. Ele então, depois de receber aquele golpe, desceu para o chão muito irritado, perguntando se ele era realmente um administrador, já que aquilo não fazia sentido algum. Então até mesmo o coelho disse que era um, e a Alpha disse que também era, mas se aposentou de cansaço. O leão irritado disse que aquilo era um absurdo, já que ele era um lixo e ele não poderia se tornar um administrador, mas a Alpha disse que ele era o melhor administrador e ainda por cima o dono do templo, deixando então o leão de boca aberta e suando pra caramba. A Alpha então deu uma ordem para Song e a Yundi para que atacassem, já que eles eram apóstolos do dragão, e como o Tanker não conseguia atacar, usou a sua super força para lançar Song em direção ao leão, e ele utilizou sua super velocidade para bater de frente com ele, já que agora o leão estava recebendo ataques direto até mesmo de Song, fazendo até mesmo com que ele sentisse uma dor muito forte, e ele disse que só estava começando, acertando então mais um ataque no leão, mas ele conseguiu desviar com a sua pata aquele relâmpago. Enquanto isso, ele tentou acertar Song com uma patada, chamando ele de desgraçado, mas com certeza o arqueiro estava auxiliando tudo e usou sua habilidade para acertar o leão antes que ele acertasse a Song, mas nesse momento ele começou a usar uma habilidade, Sombras da Morte, onde ele invocava sombras para poderem atacar a todos, e infelizmente Song estava de frente para aquele ataque, então ele pensou que a sua velocidade e o seu raio poderiam parar aquele golpe, já que ele aparentava ser bem fraco, então ele começou a usar a sua velocidade e a devorar toda aquela habilidade, destruindo ela como se fosse poeira. E nesse momento, o leão, vendo aquilo, ficou desacreditado, já que esse era um dos ataques mais poderosos que ele tinha. E então, do nada, uma bola espiritual acertou novamente na sua cara, e o Daum estava muito feliz, já que aquela habilidade estava realmente funcionando. E enquanto isso, ele chamava ele de maldita alma perdida, mas nesse momento, Song estava perguntando para onde ele estava olhando, já que ele iria atacar mais uma vez, e o leão estava realmente bem cansado dos ataques e bem fragilizado, quando então Song iria usar a habilidade de raio mais uma vez para atacá-lo, e ele tomou um choque poderoso de frente. Esse choque foi tão poderoso que qualquer humano normal teria morrido fácil. E enquanto ele estava sendo eletrocutado, Daum ativou a sua habilidade de esfera purificadora, enquanto o arqueiro ativou a habilidade de vórtice para acertar, e o Tanker ficou observando tudo maravilhosamente, enquanto ele não poderia lutar, mas o leão tinha recebido todos aqueles ataques, e mesmo assim ele se mantinha firme. Aí então ele começou a deitar no chão de fraqueza, mas ele ainda não tinha desistido da batalha. Ele ainda tinha muita força para lutar contra Daum, e ele realmente estava rindo bastante, já que Daum era realmente um lixo, e com certeza ele iria dar um fim neles naquele dia. Mas naquele momento ele começou a gargalhar, e nesse instante eles não entenderam nada, e ele perguntou se eles estavam esquecendo de uma coisa, já que quando os participantes concluem a dungeon, eles automaticamente são teletransportados para o outro nível, e agora que eles concluíram, não teria mais essa panelinha, todos eles seriam invocados para a próxima fase, e quem teria que enfrentar ele sozinho seria Daum, já que ele era um administrador, de acordo com as suas palavras, e agora ele poderia matar Daum sozinho. Mas então eles começaram a ficar desesperados, já que eles não poderiam proteger e nem ajudar Daum na batalha, e em questão de instantes, todos eles tinham sumido e Daum tinha ficado para trás. E realmente ele não fazia a mínima ideia de para onde eles tinham ido, mas o coelho disse que estava tudo bem, já que ele estava ali com ele, e Daum disse que isso não deixava ele tranquilo de jeito nenhum, enquanto agora o leão estava sendo deixado de lado, pensando então que deixaria para matar Daum depois, já que ele iria retornar primeiro para o altar, mas o coelho avisou que ele estava tentando fugir para poder recuperar os seus ferimentos, mas a Alpha alertou ele que o oponente dele era um mago e recomendava usar ataques à distância, então ele começou a usar diretamente a habilidade purificar e mirou completamente nas costas, acertando o leão e fez com que ele realmente nem pudesse esquivar, mas agora ele estava usando ataques de forma aleatória para que ele não soubesse de qual direção iria vir, e nesse momento o leão só pôde ficar parado recebendo todos aqueles ataques. Ele usou outra habilidade, invocar sombras, fazendo então com que um monte de sombras de gatos avançassem para atacar
ajudar Daum, ele achou estranho, então começou a usar a habilidade de escadas flutuantes com aquelas bolas de sol para se proteger, chamando todos aqueles gatos de otário, já que tinham pedras solares ali. Então o leão pensou que aquele cara era realmente um maldito, já que ele conseguiu usar tudo, então decidindo fugir, ativando a habilidade de portal para ir em direção ao templo. Porém, nesse exato momento, algo inusitado aconteceu. O coelho gritou, dizendo que ele estava querendo arregar mesmo, e então nesse momento o leão disse que ele iria voltar para destruir todos eles, dizendo adeus. Mas então, Daum deu uma ordem para que tirassem ele daquele lugar. A ordem foi diretamente para os seus golems que atravessaram o portal por trás e começaram a atacar o leão. Ele não esperava realmente por isso, mas incrivelmente ele foi completamente linchado por aqueles golems. E até mesmo os golems poderiam tocar ele, e Daum disse que talvez seja pelo fato deles também possuírem energia vital, e na verdade ele queria dizer para que os golems tirassem o portal. Mas no final acabou funcionando do mesmo jeito e deu a nova ordem para que acabassem com ele. E então os gorilas começaram a levar mais a sério ainda, batendo com toda vontade naquele leão. Ele não tinha outra opção senão apanhar. Nesse exato momento ele tinha virado um super saco de pancada daqueles golems, e em todo lado ele estava sendo socado, de um lado para o outro. E nesse momento, agora ele tentou atacar o golem, mas ele fez um arranhão na cara do golem. Porém, de quase nada isso servia, já que felizmente os golems poderiam se recuperar desses ataques. E depois dessa, o golem acertou um ataque em cheio na barriga do leão, fazendo com que ele ficasse sem ar. E nesse instante, ele estava realmente sem poder respirar. Quando então, dois golems viram e deram 2 socaços na cara dele. Acho que ele até ficou surdo depois disso. Após isso, seguraram as pernas do leão e decidiram jogar ele de um lado para o outro, brincando como se fosse realmente algo bem simples. E o leão não estava acreditando que ele iria realmente morrer para uma pessoa tão fraca assim. E agora ele estava bem fraco, e a última coisa que faltava era o golpe de misericórdia de Daum. Podia não aparecer, mas esse leão tinha matado muitas pessoas. Eu chuto até que matou mais de 10 mil deles. E agora ele só estava colhendo tudo que ele tinha plantado, com um monte de golem espancando ele até a morte. E então Daum decidiu ir até lá para finalizar ele com a habilidade de purificação. Mas antes disso, ele queria fazer uma pergunta para o leão, e ele realmente estava bem acabado, perguntando aonde estaria a 4ª dungeon que foi enviado Song e os seus amigos, e ele queria saber para qual era a direção que ele deveria ir. Porém, o leão começou a rir e a gargalhar muito dele, dizendo que amaldiçoava ele até a morte. Então, Daum aceitou que isso era um não e resolveu purificar ele, dando então um fim no administrador Serpa. Daum, porém, não estava muito contente disso, pensando então que foi um fim patético, já que ele exalava muita aura. Coelho, porém, disse que nunca pensou que teria a oportunidade de ver um humano realmente aniquilar um administrador, e após isso ele recebeu uma conquista da dungeon, recebendo então uma recompensa chamada Relíquia do Administrador. Song então telepaticamente começou a perguntar como estavam as coisas com Daum e se ele tinha conseguido sair bem. Ele então disse que acabou com o Serpa e recebeu uma conquista, perguntando se eles também tinham recebido por participarem do combate, porém eles disseram que não, e ele pensou que talvez ele tivesse recebido só porque ele era um administrador, e o coelho começou a explicar que na verdade normalmente não tem humanos que matam administradores, mas era de costume administradores lutarem contra eles mesmos e assumirem os seus lugares, e tudo isso era simplesmente por ambição, já que quanto mais magia você tivesse, mais poderoso você seria. Então, o coelho, depois de explicar tudo, disse que de qualquer jeito estava na hora deles irem embora daquele lugar. Daum então perguntou o porquê, e ele disse que agora estava na hora dele assumir o posto de administrador da 3ª dungeon. Então ele perguntou como ele poderia usar aquilo, já que aquele treco parecia uma coleira e fazia muito barulho. Ele disse então que aquilo foi dado pelo dono do templo, então ele deveria usar de algum jeito aquela relíquia para poder administrar aquele lugar, e realmente era a assinatura de quem era o antigo proprietário. E o coelho disse que isso atentava à sua existência, mas ele precisaria da permissão do antigo dono para ele poder usar, e aquilo era igual a cartola dele, que ele usava só por causa do estilo. Daum, porém, perguntou aonde ele iria usar aquilo e aonde estava a antiga proprietária.
E de repente, a dungeon começou a tremer completamente, e ele se perguntou se poderia ser o sistema resetando, e a Alpha realmente disse que sim. Após isso, ele disse que não tinha nenhum administrador, mas como aquilo estava acontecendo, e o coelho disse que provavelmente era algo automatizado. E ele, vendo tudo aquilo, pensou que precisaria de uma magia incrível para colocar um sistema automático da dungeon. E eles então começaram a perceber que as escadas flutuantes que Daon tinha colocado não estavam desaparecendo, e o coelho pensou que deve ser porque elas não estavam encostadas no chão. Explicando também que o motivo da dungeon resetar é que ela se comportava como uma grande armadilha, já que ele era um administrador, ele deveria entender isso. Era a mesma lógica de quando ele ativava e desativava uma magia. Daon, porém, ficou muito feliz, já que agora ele poderia criar torres de observação usando pedras flutuantes, e elas não queriam desaparecer. Ele poderia criar um mapa global assim. Enquanto eles conversavam, Bahamut começou a sentir que todos tinham esquecido da existência dele, o que realmente entristecia ele um pouco. Porém, Daon perguntou o que ele estava fazendo e a missão que tinha dado para ele. Porém, ele disse que sim, ele tinha conseguido concluir ela com completa e perfeita habilidade. Ele tinha conseguido concluir ela, e Daon realmente disse que isso era incrível, mas ele começou a observar o colar que estava na sua mão, e ele então ficou triste, já que Serpa tinha morrido. Então, ele começou a dizer que aquilo significava que o grande amigo dele finalmente tinha morrido, e isso pertencia à antiga mestra dele. Porém, Daon não entendeu muito bem, e ele disse que aquele item era um item da bruxa, já que há muito tempo atrás existiu um gato que era muito preguiçoso, e a bruxa pesquisava no ramo de magia das sombras. E ainda por cima, havia um gremlin mordomo que ser uma pessoa bem gentil e talentosa. O mais incrível é que ela cuidava muito bem do Bahamut. Ele se sentia muito feliz tendo ela como dona dele, e ela realmente se dedicava bastante ao cuidado dela. Mas também existia aquele gato que dormia o dia inteiro e era muito preguiçoso. E diante dessa situação, ele só observava tudo. E como de costume, os gatos têm façanha de imitar os seus mestres, e ele incrivelmente era o Serpa, e aprendeu a usar magia somente observando ela. E após muito tempo, ele se tornou capaz de usar. E depois disso, o Daon não entendeu nada, já que até o coelho achou que tinha coisa errada nessa história. Mas ele disse que gatos instintivamente imitavam seus danos, e isso podia acontecer, já que a dona dele era uma bruxa. E esse ainda era um artefato que a bruxa tinha entregado para ele, e era aquele colar que não era de um cachorro, mas sim de um gato. E Daon já começou a entrar em choque pensando que tinha assassinado um gato fofinho, se considerando até mesmo um maníaco por ter feito isso. Mas o coelho disse que na verdade ou era o leão ou ele, então realmente ele fez a escolha sábia. Bahamut então perguntou se ele poderia continuar com a história, mas antes ele gostaria de deixar bem claro que o Serpa e ele tinham objetivos bem diferentes, e a razão para eles terem se tornado servos era porque ele possuía um corpo imortal e continuou protegendo a residência da sua mestra. Porém, o Serpa acabou perdendo a memória. No entanto, ele não perdeu os seus sentimentos pela mestra. Por esse motivo, o Dragão da Morte deixou essa área inteira nas mãos do Serpa, e Daon pensou que realmente esse dragão era bem vacilão, já que ainda por cima tinha uma estátua da bruxa que ficava lá. Mas o Bahamut disse que sim, e provavelmente essa estátua tinha sido criada pelo Serpa usando a magia, mas o maldito dragão realmente fazia essas maldades, e até Alpha concordou que ele era terrível. Então, a partir disso, o Serpa se tornou um guia e adquiriu muito poder mágico, e foi aí que aquele colar começou a demonstrar muita utilidade. Daon, porém, perguntou o que aquele colar poderia fazer, e então Bahamut disse que na verdade aquele colar tinha o poder da mestra dele de possuir e controlar as sombras. E a Alpha até começou a dizer que, falando nisso, entre as magias proibidas estudadas pelas bruxas, ela tinha ouvido dizer que existiam artes secretas relacionadas às sombras. Bahamut explicou que era a arte de poder imbuir memórias em uma sombra e torná-la física. E até mesmo com um ou dois gatos das sombras era possível fazer alguém relembrar memórias ruins ou ter sonhos ruins, e com uma grande quantidade até mesmo personificar esses pesadelos. E de repente Daon entendeu como poderia funcionar essa ideia. Então Bahamut explicou que na verdade essa não era a verdadeira intenção da pesquisa da bruxa, mas antigamente ela queria habilidade para fazer alguém recordar uma memória feliz ou importante do passado. E Daon ficou até sentimental pensando que essa pesquisa tinha uma proposta muito boa, mas o coelho interrompeu dizendo que já estava na hora de acabar com essa conversa, e ele dá uma olhada naquele artefato, já que ele tinha uma habilidade muito especial, mas ele não conseguia colocar de jeito
jeito nenhum e começou a se perguntar como ele poderia fazer isso, já que normalmente nem mesmo aquele colar caberia no Serpa, mas ele estava usando aquilo e o coelho disse que deveria ter uma condição e realmente ele deveria tentar desfazer com a magia de purificação, ou era algo bem simples, teria que ser um item que deveria ser dado pela sua mestra, mas a mestra do Serpa estava morta, então ele deveria pensar em uma forma de encontrá-la. Apesar disso, existia uma estátua dela lá em cima e talvez aquela estátua poderia ajudar eles, pensou Daum, e foi nesse momento que o coelho disse que realmente essa era uma brilhante ideia. Decidiram então mais uma vez escalar aquela torre, só que dessa vez ele queria ir pela parte de fora novamente, já que ele realmente não queria morrer, principalmente porque ele ainda não tinha o poder de controlar as sombras. Então colocava pedras flutuantes com iluminação enquanto ele estava subindo para que nenhum peixe atacasse ele. Depois de quase 30 minutos subindo, ele conseguiu chegar lá e usou a saliva das formigas quimera para poder derreter aquele lugar. E então o coelho começou a debochar dele dizendo que o próprio Song conseguiria, mas ele estava fazendo isso. E quando ele entrou lá, de repente ele pensou que estava muito normal, quando começou a dar erro por ele ter entrado por meios impróprios na dungeon, mas ele pensou que estava bem tranquilo e era só questão de tempo para ele conseguir alcançar. Mas a situação só piorava porque várias sombras começaram a aparecer, e Daum, sendo rápido e inteligente, criou uma plataforma e ao mesmo tempo uma defesa para que ele não fosse atacado pelas sombras, e elas ficaram na parte de trás esperando uma brecha para poder atacar Daum, enquanto ele estava de frente para aquela deusa da estátua. Então de repente ele disse que ela realmente estava muito bem feita e nem parecia uma bruxa, estava mais para uma deusa realmente, e até mesmo Bahamut começou a ficar sentimental vendo a estátua dela. Mas Bahamut pensava que completamente Serpa tinha o mesmo sentimento que ele ao olhar para aquela estátua, e Daum, vendo essa tristeza toda, decidiu terminar logo com isso. Mas quando ele tirou o colar, ele de repente começou a tremer como se estivesse acontecendo algo estranho, e até mesmo o coelho começou a ficar assustado pensando que era uma assombração ou algo do tipo, mas em questão de instantes, algo começou a sair da estátua, e era a sombra da mestra daquele lugar, e vemos então que ela começou a ficar na frente de Daum, e ele ficou com medo, já que ela não se afastava com medo da luz. Mas quem incrivelmente aparentava estar com medo era o coelho, dizendo que parecia muito perigoso. Enquanto Daum segurava aquele colar, viu que ele estava respondendo àquela sombra, então ele ficou segurando em direção a ela, e o colar então finalmente parou de tremer. E quando isso aconteceu, aquela sombra começou a se mexer de vários ângulos diferentes. Isso realmente deixou eles assustados, já que eles não sabiam o que realmente iria acontecer, mas aquela sombra começou a entrar no colar. E depois de tudo isso, finalmente ele parou de se mexer e o barulho também cessou, e Daum percebeu que aquele negócio era realmente muito macabro, enquanto o coelho ficou achando muito maneiro, já que ele parecia um monarca das sombras. Referência. De repente aquele bracelete se transformou agora em um colar, e Daum agora poderia utilizá-lo, já que agora ele estava do tamanho certo para um bracelete e tinha se ajustado de acordo com o engraçado foi que depois que ele se tornou um monarca, basicamente aquelas sombras começaram a ir embora e pararam de encher o saco dele, já que eles foram criados pelo bracelete das sombras, então não fazia sentido atacar o dono, e até Daum decidiu descer pelas escadas dessa vez, e quando ele passava por lá, as sombras aparentavam tranquilamente e nem atacavam eles, e até mesmo os gatos não ligavam e nem se importavam com Daum. Ele até mesmo tentou chamar um dos gatos da sombra para tentar domar, mas nada acontecia, e de repente ele usou o sininho, só que o gato tomou o susto como um gato normal e saiu correndo, o que deixou ele bem decepcionado, mas ele pensou que talvez fosse por causa do seu nível, que ainda estava no nível 1, mas Bahamut disse que tinha um gato que ele estava cuidando e ele poderia usar ele, então ele começou a usar e vê que realmente o gato que Bahamut tinha cuidado era incrível, quando de repente ele entrou na sombra do nosso protagonista. Ele achou bem estranho, já que o gato tinha sumido. Então, questão distante, o Bahamut disse que isso era a habilidade dele e ele deveria olhar para trás, já que aquilo era basicamente um clone e ele poderia fazer as mesmas coisas que ele faz. Meu parceiro, apelão demais. Recebendo então um servo das sombras.
Continuando nossa história, Bahamut tinha dito para Daum dar uma olhadinha para trás, dizendo que aquilo era uma cópia dele por completo. Então Daum perguntou se ele servia para o combate ou para algo do tipo, e nesse momento a sombra começou a baixar no chão e estranhamente a pegar terra, mas como que ele conseguiu pegar terra de um chão que era feito de concha metálica? Mas tá bom, né? E realmente ele tinha puxado o mestre, já que ele começou a mexer com terra, e ele disse que pelo menos era uma habilidade ou algo assim, já que um servo das sombras imitava as atitudes do seu mestre. Mas o coelho começou a rir muito, dizendo que ele deveria parar com aquilo, já que estava deixando ele com pena. Porém, Bahamut avisou que ele só imitava os movimentos do seu mestre. Então, ele até pensou que isso poderia ser muito bom. Porém, o coelho perguntou aonde que isso poderia ser bom. E ele então mostrou que aquela esfera estava muito boa. Então o coelho, que ficou esse tempo todo ao lado de Daum, pôde perceber que mesmo sendo incapaz de usar habilidades, aquele pedaço de terra foi feito com a mão. E mesmo ele não podendo usar essas habilidades, era como se fosse outro maluco igual a Daum. E como essa bola de terra foi muito bem feita, isso iria facilitar muito na mão de obra, já que ele não tinha suficiente para fazer as construções junto com ele, e ele precisava realmente de alguém para ajudá-lo, mas levaria muito tempo para ensiná-los as técnicas, e agora ele poderia fazer uma cópia dele. E realmente o desejo de Daum se tornou finalmente realidade, já que agora ele tinha um trabalhador CLT 100% gratuito para fazer todas as suas vontades, decidindo então finalmente ir embora daquele lugar. E então após isso, Daum chamou aquele golem que estava incompleto para então poder finalizá-lo ao lado do seu servo das sombras, e ele começou a esculpi-lo, mas o seu servo começou a observá-lo inquietamente, e ele pensou que talvez ele quisesse fazer também, perguntando então se ele queria tentar, e logo ele já estendeu as mãos para o nosso protagonista para pegar aquela marreta. Não custava nada ver como ele se saía, mas incrivelmente ele viu que ele realmente tinha muita precisão, e ele nem precisava dar ordens, já que ele estava fazendo exatamente como ele fazia. E então o coelho até disse que ele conseguiu replicar até mesmo o artesanato perfeitamente. Então Daum pensou que ele tinha que dar uma utilidade grande para esse trabalho, deixando então o garoto sombra fazer todo o serviço, enquanto ele perguntou para Bahamut quanto de energia aquele servo tinha e como que ele fazia para aumentá-la. Porém, Bahamut disse que um servo das sombras não se cansa e também não precisa comer, deixando então Daum completamente espantado e o coelho dormindo babando lá no chão. Então ele perguntou qual seriam os defeitos dele, mas ele disse que aquele servo da sombra, se ele tomasse algum dano, seu poder sairia de seu corpo e a sua forma seria desfeita. Então Daum pensou que fosse parecido com um balão. E até o coelho disse que ele era bem fraquinho. E então, ele tinha realmente uma defesa muito fraca, mas as sombras do Serpa eram bem resistentes comparada a dele. Mas então, o Bahamut disse que o Serpa era um mago excepcional e tinha certeza de que ele usava outra magia para dar um contraste às sombras. Então Daum pensou que ele achava que ele queria dizer que a arte das sombras não foi originalmente feita para o combate. Então ele se perguntava se propositalmente elas seriam feitas para não precisarem de defesa. Então basicamente que ela era fraca, porque ele não era um mago e um pobre balão das sombras que conheceu o mestre errado. Porém Daum já disse que ele iria parar de falar esse papo de mago, já que ele não aguentava mais. Então Bahamut disse que a defesa não era um grande problema, pegando um pedaço de pau e acertando na coxa da sombra, e viu que ela realmente se desmanchou em questão de instante, como se fosse uma minhoca, mostrando então o real resultado de um simples acerto nele. E o gatinho até ficou triste com esse golpe, ele já começou a entrar na sombra do nosso prota para poder se proteger. E foi assim que Bahamut disse que, como ele poderia ver, criaturas das sombras não morriam de jeito nenhum. Daum pensou então que, mesmo tendo uma baixa durabilidade e a energia dele era infinita, e o que os tornava reutilizáveis para sempre era isso, o colar que ele tinha, dizendo que era o suficiente, já que agora ele precisava arranjar mais dessas sombras, dizendo que dependia da sua capacidade de mago
mago, mas enquanto tivesse materiais o suficiente. O coelho então disse que com a capacidade ele quis dizer classe, e então ele deveria fazer algo para evoluir a classe dele. E infelizmente eles não tinham isso no lar da bruxa, mas ele acabou de obter aquilo, um altar novinho em folha do estágio 4, e agora ele tinha a terceira dungeon na mão dele. Ele perguntou o que eles teriam que fazer para colocar um outro altar, que tal eles fazerem um templo novo. E em questão de instantes ele já tinha construído um templo novo, mas antes disso ele ofereceu toda a energia para o templo principal, com uma oferenda. E em questão de segundos já tinha absorvido toda aquela mana e com certeza agora tinha 4 altares. E o nosso prota começou a dizer que o Serpa tinha muita energia vital acumulada, já que muitas pessoas morreram naquela fase. E Alpha até disse que o seu templo estava finalmente avançando. E depois dele colocar o círculo de mana no altar, ele acabou recebendo a conquista de Pioneiro da Ruína, e a recompensa era a transferência da posse do altar. E agora sim, o coelho estava se sentindo mais feliz, já que ele tinha subido de nível também e estava melhor que o babuíno. E tudo isso graças ao número de templos que tinha aumentado, e junto com isso também a classe do guia. Porém, contando com o altar grande do templo e do terreno subterrâneo, esse no total eles tinham 3. Isso significava que ele poderia melhorar os itens 3 vezes mais. E a verdade é que ele também poderia aumentar a quantidade de apóstolos do dragão agora, e iria dar o cargo para o tanque chamado Royel assim que visse ele. E além do fato de que quando ele se tornava um apóstolo, ele poderia ser capaz de lutar contra um guia. E quanto mais aliados poderosos, mais fácil seria vencer os outros guias. E Alpha disse que tecnicamente eles não eram aliados, porém ele não entendeu nada disso. Disse que tecnicamente eles eram pessoas que estavam dispostas a morrer por ele, chamadas de apóstolos, e só deveria acontecer com as pessoas que são mais íntimas. Daum, porém, só pensava que queria dizer que ele só tinha que fazer vários amigos de verdade. Porém, a Alpha não entendeu nada, pensando que ele estava com um raciocínio bem fora do que ela estava dizendo. E ele disse que dava na mesma, enquanto com ele estava felizão, dizendo que isso era uma missão muito cruel para um exilado como ele. Enquanto Daum dizia que ele também tinha amigos e achava que até iria ligar para eles, perguntando como que eles estavam e se eles também poderiam informar a localização, porém eles pediram desculpas, dizendo que conversavam depois, já que eles estavam em combate. E o coelho começou a morrer de rir, dizendo para parar de encher o saco deles, já que eles estavam ocupados na 4ª dungeon, e atualmente aquela era uma dungeon sem um administrador, e deveria ser algo bem caótico. Ao invés de ficar atrapalhando ele, ele poderia simplesmente ficar esperando eles ligarem de volta. Então Daum percebeu que realmente ficar recebendo mensagem pode tirar sua concentração, pensando então que a única amizade que ele tinha era da formiga e do esquilinho. E a única coisa que restava pra ele agora era trabalhar. E ele começou a perguntar pro coelho aonde ele tinha tirado que ele era solitário, já que ele tinha os amiguinhos dele, a formiga e o Pukiu, e a sombra lá no fundo falando que era amigo. Então ele começou até mesmo a chorar, dizendo que ele era um idiota. E depois de toda essa melancolia, Daum tinha obtido seu super servo, e então ele deu início a um grande projeto, e essa iria ser a melhor farm de gatos das sombras. A Alpha, porém, pensou que ele iria construir um templo, mas ele disse que precisava de pedras flutuantes e pedras solares, só que recentemente ele tinha usado muito desses materiais, e bem estava ele ali de novo, matando aquele grifo para poder pegar as pedras solares, e agora aquele grifo estava chorando de novo, e ele perguntou se ele deveria esfolar aquele antes de ir, mas ele quis deixar isso com o servo, pensando se ele poderia fazer isso, mas quando ele segurou a faca na mão, ela literalmente começou a ficar totalmente preta, e isso deu uma assustada nele, pensando que a faca iria ser completamente devorada pelas sombras, mas ele pegou de volta, e então a faca começou a voltar ao normal, e ele pensou até mesmo que a cor só mudava quando o servo a segurava, e o coelho disse que talvez porque ele reconhecia isso como uma arma, então ele entregou novamente para sua sombra e disse para fazer igual a ele faz, sem ter que aprender nada. Ele simplesmente começou a copiar os movimentos da e graças
graças ao efeito da faca, sua velocidade de esfolar foi rápida demais, e a coisa realmente era muito boa, já que ele não precisava nem mais esfolar os animais, e agora ele precisava ter certeza que construiria um farm de gato das sombras. O coelho, porém, disse que parecia que ele só queria mais escravos, inclusive perguntando se ele sabia que o ninho do grifo não era a primeira dungeon, tecnicamente a floresta abaixo do penhasco que era, e ele nunca entendeu nada disso, e dizendo também que a segunda dungeon do quarto estágio foi o lar da bruxa, e o terceiro foi o oceano do abismo, e eles não sabiam qual era a quarta ainda, já que essa era a primeira dungeon, e isso significava que tinha um altar sem um dono por aí, e ele realmente queria achar esse altar para ele poder farmar mais ainda, e quanto mais altares melhor, mas antes disso ele precisava coletar um pouco de pedra espectral e tinha também que fazer muitas coisas, mas o coelho estava muito irritado de coletar essas pedras. E após isso, ele recebeu a conquista por completar a primeira dungeon, recuperação completa dos sobreviventes. Mas ele nem tinha completado nada, então o coelho começou a pensar que deveriam ser novos sobreviventes que tinham acabado de chegar e completaram a primeira dungeon. E agora, o estágio 4 da primeira dungeon, Floresta da Besta. E agora, eles iriam lá para dar uma olhada, já que era uma simples floresta localizada à direita da Montanha da Morte, e era rica em feijões da dungeon, mas também rica em presas para caçar, e por causa disso, essa floresta era utilizada como suprimento para a vila. No entanto, esse era o quarto estágio, e já não era mais um simples local, pois se localizava ao lado de uma montanha repleta de cavernas misteriosas, e essas cavernas abrigavam diversos tipos de bestas e monstros, que eram completamente tóxicos, e onde os participantes deveriam achar a ruína final. Em meio a elas, eles encontraram o chefe, e então essa era a chance deles realmente terminarem aquilo. E um cara super apelão, com um simples soco, acabou derrotando aquele urso de 2 cabeças, o boss da primeira dungeon. E então eles conseguiram e mataram ele, chamando então os idiotas para fazer a retirada do corpo daquele bicho. E então essas dungeons sempre deixavam os nervos dele à flor da pele, e o nome dele é Siok Jun-ho. E seria muito mais fácil se aqueles imprestáveis que estavam no fundo não tivessem se metido no meio, e aquela deveria ser a função deles. Só para começar, foi eles que realmente atrapalharam, mandando eles calarem a boca, e se ele quisesse dizer algo, deveriam dizer com os punhos. Os caras de imediato já fecharam a boca e ficaram quietinhos, mas uma menina no fundo não aceitou isso e disse basta, dizendo que todos eles iriam pegar a recompensa juntos, já que não iria deixar ele ir mais longe com aquilo, e o nome dela era Jean. Mas na real, conflitos assim eram coisas normais entre os participantes, tanto que no começo nosso prota apanhou por causa de um pedacinho de frango, e quando o inimigo tinha um grande valor, o conflito se tornava pior ainda. Então ele começou a rir, perguntando por que os nerds estavam parados, dizendo que eles deveriam esfolar aquele urso maldito, chamando eles de malditos da classe da produção, e eles foram correndo e abanando o rabo para fazer isso, e se eles não quisessem que pegasse tudo de novo, era melhor a mulher e os outros serem mais rápidos da próxima vez, já que todos aqueles itens seriam dele. Então ela mandou ele ir a certo lugar e deu o dedo no meio, enquanto todos eles foram teletransportados para a segunda dungeon, e os caras nem conseguiram pegar o urso direito. Eles pegaram um pouco de carne, um pouquinho de pele e já era. E em questão de instantes, o sistema da dungeon já estava sendo resetado, enquanto ele dizia adeus para essa mulher, e todos eles foram lançados diretamente para a segunda fase. Enquanto isso, Daum tinha acabado de chegar na caverna, perguntando ao coelho se aquele era o lugar. Ele disse que tinha certeza que sim, sentindo um fluxo de mana de um portal mágico vindo de lá. Porém, ele perguntou se ele podia sentir essas coisas desde quando. Ele disse que desde sempre, que não poderia aparecer, mas ele era um coelho de classe alta agora. E então, ele se perguntou sobre aquelas tochas que estavam instaladas. Talvez foi porque ali era uma ruína. Mas então, ele chegou na frente e já viu um corpo morto naquele lugar. O cara tinha acabado de morrer, e o coelho, julgando pelas pegadas e pela cena, metade das pessoas que estavam ali ficaram observando, enquanto outra metade lutou, e parecia que metade dos participantes estavam divididos em facções. Então Daum percebeu que até isso ele entendia, e ele disse que existia muita informação nos vestígios de uma batalha, dizendo também que coisas assim se tornavam bem óbvias após observar a quantidade de batalhas que ele tinha observado. E ele até mesmo disse: nossa, você é incrível, hein? E Daum, vendo aquela cena, achava realmente
extremamente lamentável o fato de os participantes estarem lutando uns contra os outros, mas o altar era sua prioridade por enquanto, e ali estava ele, o altar da primeira dungeon, e agora ele tinha acabado de quebrar tudo aquilo para ele poder então voltar para o reset, já que estava quase pronto, e pediu para que os ogros levassem, mas nesse momento um urso de 2 cabeças apareceu, e no estágio 4 o boss da primeira dungeon era esse, e então ele percebeu que realmente iria dar ruim, já que o boss tinha sido resetado, e aquele urso nem perdeu tempo, já começou a correr em direção ao nosso protagonista. Enquanto isso, ele disse que ele deveria ficar atento, já que um grifo já era forte, mas um ogro era muito mais, e um ogro com 2 cabeças barra urso era mais ainda, terrivelmente pior, dizendo que ele deveria dizer essas coisas antes, enquanto saltava para longe daquele urso, desviando por pouco dele junto a Pokio, e nesse momento ele já instalou um portal na intenção de fugir, mas aquele urso percebeu a intenção dele e correu diretamente para o portal com uma velocidade gigantesca, e ele conseguiu destruir o portal, fazendo com que ele ficasse completamente rachado e cercando o nosso protagonista, e nesse momento ele não acreditou que isso poderia acontecer, pensando que ele até mesmo poderia destruir portais, e o coelho disse que o ogro de 2 cabeças tinha uma resistência à magia, então ele poderia destruir habilidades na força bruta, e ele poderia ter muito bem falado isso antes, dando logo um cocão na cabeça do coelho, já que agora o portal era uma habilidade que ele não poderia usar contra aquele monstro, deixando eles então bem cercados na parede, e aparentava que aquele urso era bem esperto, até mais do que parecia, e o coelho disse que ele pretendia ficar perseguindo até os encurralar, porém os 2 golem estavam só esperando as ordens, enquanto o coelho perguntou o que eles iriam fazer, já que se eles fizessem os golems lutarem contra ele, existia a possibilidade da caverna não aguentar as ondas de choque, e o Daum sabia muito bem disso, então começou a olhar para os lados e de repente ele viu aquelas tochas lá, então perguntou ao coelho se o fato dele ter 2 cabeças significava que ele tinha o dobro do campo de visão, e ele concordou que achava que sim, já que eles tinham 2 cabeças e provavelmente eles tinham um campo de visão maior e uma audição melhor, então deixaria aquele lugar primeiramente bem escuro para assustar eles em dobro, então pediu para que o gato apagasse todas as tochas, e ele rapidamente saltou por cima do urso e começou a se esticar, cortando então a iluminação daquele lugar, e o urso achou aquilo estranho, tentando perseguir o gato, mas ele pediu para que os golems segurassem o urso para que ele não impedisse o movimento daquele gato, então sem quebrar muitas paredes, mas só o pisar daquele urso já estava rachando aquele lugar, e estranhamente a força daquele urso era muito poderosa, tanto que ele conseguiu tirar as 2 mãos do golem, e então ele começou a forçar o golem para baixo, e o Daum ficou assustado pensando que eles eram mais fracos, mas o coelho disse que lógico que não, já que ele era um boss do estágio 1 contra um estágio 4, e ele era o óbvio que seria o mais forte dali. O gorila porém não tinha desistido, mas ele achava que a quantidade iria vencer, então ele já mandou 3 golems para poder segurar aquele urso, um segurando a cabeça e o outro segurando a parte de trás, porém o que estava tentando segurar a cabeça foi lançado para o alto, e ele não desistiu, segurando as 2 cabeças, enquanto o coelho observava tudo e ficava torcendo bem de camarote. E nesse momento, o golem estava realmente dando o melhor, enquanto segurava o baixo e o outro dava um mata-leão nas 2 cabeças por cima. E Daum realmente percebeu que eles iriam conseguir. Esse seria o momento perfeito para Daum fugir, mas ele fugiu? Não! Ele ficou observando a luta, e então os ursos começaram a atacar aqueles golems, e realmente estava arranhando a armadura, e o coelho começou a pensar que essa posição iria incapacitar eles de mostrar sua verdadeira força, mas eles iam estar lascados se os golems não tivessem aquela armadura, e aliás, ele achava que a caverna iria desabar se eles continuassem com essa intensidade toda, e realmente não ia aguentar não, mas Daum já tinha terminado seus preparos a tempo, já que agora o gato tinha apagado a última tocha, e tudo estava bem escuro, deixando então aquele lugar preparadinho para a arte das sombras, e então ele chamou rapidamente as sombras dele para poderem atacar aquele urso, perguntando se ele se lembrava como esfolava, então direcionando a faca na mão dele, e ele disse que sim. Daum dizia que ele era um pouco diferente de um grifo, mas ele deveria fazer o mesmo corte da maneira que ele se lembrava, e ele já chegou avançando com muita maldade, acertando no bilingolingo do urso. Meu parceiro, que dor! E não foi uma, foi 2, não foi 2, foi 3, meu parceiro. Ai, tadinho do urso. Depois ele começou a apunhalar do lado
lado, na maldade, e o coelho ficou nervoso, dizendo que aquilo era violento demais. E Daon disse que não era nada violento, já que ele achava que toda aquela carne deliciosa que ele comeu foi coletada com carinho. Lógico que não, veio desses animais. Então o coelho perguntou se a carne de urso era boa. Ele, porém, disse que não fazia ideia, mas eles iriam ver isso hoje. Enquanto isso, a luta continuava, e o urso não iria ficar parado mesmo sendo cercado por 4, e já acertou aquela sombra com tudo. Porém, ela mesmo naquele estado, ele pensou que ela tinha sido destruída, mas nada disso. O nosso prota só usou a arte das sombras de novo, e ele voltou ao estado normal, prontinho para poder acabar com aquele urso. E mais tarde, ele começou a iluminar aquele lugar, e a nossa sombra, ela não simplesmente matou o urso, como também tirou tudo que podia, toda a carne, e ainda desossou tudo. Ele só pensava que aquele cara era muito útil, e fez exatamente como ele mostrou, e até mesmo a pele ele esfolou, e ela realmente tinha uma imunidade à magia, e se ele fizesse roupas com ela, teria uma boa resistência mágica. Então nesse momento o coelho disse que fazer roupas não era uma má ideia, só que ela não duraria para sempre. Lembrando que o grandão morreu esfaqueado, e além disso, a fraqueza do servo das sombras é a sua vulnerabilidade aos ataques físicos, e o simples golpe destrói seu corpo. Porém, Daon tinha certeza de que a eficiência viria quando os números crescessem, e realmente o coelho concordou, e ele até disse que era um ótimo abatedor, mesmo com todos os defeitos, e não produz nenhum ruído, e sua presença é quase imperceptível. Imagina se ele comandasse centenas desses, ele oficialmente se tornaria o imperador da noite. Porém, o coelho disse que ele gostava de viajar demais, dizendo que ele não poderia esquecer dos seus status, já que não era o suficiente para fazer isso. Ele, porém, não gostou muito, mas disse que tanto faz, já que era complicado, mas seria legal se o item viesse com alguma habilidade, ao invés de ter uma opção extra. E ainda para piorar, era uma opção especial, então ele não podia ficar brincando com aquilo, já que opções especiais não podem ser desfeitas no sistema de reforça ou reforço. E o coelho começou a dizer que era por isso que existiam os mestres artesãos, já que essas coisas são colocadas durante o processo de criação, e a bruxa tinha feito realmente um item muito incrível e colocou em o gato que estava cuidando. Daon não sabia realmente dizer se isso era um plano ou se ela só gostava muito daquele gato, e como ele pensava, precisava fazer a sua farm de gatos o quanto antes. Então o coelho não entendeu nada do que ele estava falando, dizendo que conclusão doida foi aquela. Daon, porém, perguntou o porquê da dungeon não estar acabando, já que eles tinham matado o boss. Porém, o coelho disse que talvez existissem outros além daquele ali. E ele perguntou se isso poderia acontecer, e ele disse que ele viu que tinha várias cavernas do caminho até ali. Decidiu então buscar o que eles vieram levar e então ir embora daquele lugar. Após isso, os golems pegaram aquele altar. O coelho então perguntou se ele iria para o lado da bruxa para pegar o segundo, porém ele disse que não, já que ele iria para o estágio 1 pegar outro golem, e instalou então o portal para poder ir lá. E naquele ritmo, talvez ele conseguisse até vencer o Babum, mas a gente não sabe quem é esse tal de Babum. E pouco tempo depois, no grande santuário, quem estava lá era o Bahamut, vendo como que aquilo era impossível, já que o santuário estava sujo e fedorento e cheio de cadáver, e ainda por cima cheio de teio de aranha, enquanto o esquilinho já saltou dele, começando a comer aqueles ossos tudo. E até mesmo Bahamut perguntou o que ele estava fazendo, porém Pukio estava muito feliz comendo tudo aquilo. Ele percebeu que o quão bom era o ambiente dali para poder ficar daquele jeito. Parando para pensar, mesmo o mestre sendo muito decorativo, ele era muito ruim para a limpeza, deixando aquele lugar cheio de poças de lama e ainda por cima cheio de teia de aranha, e ele entendeu que a sua missão era cumprir a limpeza daquele lugar. E nesse mesmo momento ele já pegou a sua vassoura para ele poder varrer com tudo. Já começou a espalhar os ossos e tirar toda aquela poeira daquele lugar, já que ele achava que a água que saía do seu corpo tornava a limpeza muito mais fácil, e ele só precisava limpar os grandes separadamente. E agora era a hora de dar um jeito naquelas manchas, quando de repente um portal apareceu naquele lugar, e era Daon dizendo que estava de volta, e até mesmo a Alpha disse que estava ótimo. Ele disse que ele tinha assumido o dever de limpar aquele lugar, e realmente ele tinha trabalhado bastante, mas ainda tinha bastante sujeira, já que agora o golem entrou esparramando terra de novo. E então ele imaginou que talvez os culpados era um deles por sujar tudo aquilo. Ele começou a estranhar, já achando que tinha mais golems naquele lugar, e o coelho disse que parecia que o mais velho teria que explicar sobre aqueles golems.
E o coelho enganou ele dizendo que os golems aumentavam sua quantidade a cada mês, pensando que Daum era muito poderoso. Daum então pensou que realmente o número de golems tinha aumentado bastante, já que aquele babuíno não estava mais por perto. E atualmente a demanda de golems não ficou tão complicada. Ele tinha 4 gorilas encouraçados e 4 centauros encouraçados, e um avestruz e um golem polvo. E o núcleo que ele tinha acabado de trazer também tinha o golem elefante que ele tirou o núcleo, totalizando 11 golems. Não era nada mal. E ele estava... O coelho já começou a gastar ele perguntando se ele estava querendo montar um zoológico, ou o próximo seria um tigre ou até mesmo um veado. Ele disse que estava sem ideias agora, já que ele tinha chegado no meio da limpeza e iria ajudar Bahamut com isso. E a Alpha disse que ele tinha feito uma bela escolha para limpar o templo dela. Nesse mesmo instante, eles começaram a limpar tudo, e o coelho com certeza tentou fugir dali, porém, ele disse que ele também iria ajudar, então ele disse que iria cuidar do bichinho do Daum, a formiguinha, mas ele começou a subir para um pilar de terra e decidiu deitar lá preguiçosamente, e disse que ali eles não iriam ver ele, mas ele começou a pensar que eles não viram o babuíno de jeito nenhum, e isso seria bom ou ruim, mas ele sentia que realmente a presença dele não estava mais no estágio 1, e era muito estranho ele não estar lá. E então ele começou a pensar, mas deixou de lado, quando de repente o nosso Protinho usou as escadas para poder alcançar o nosso mano coelho, e já usou a força do javali para realmente colocar ele no cochilo de verdade. E agora o grande templo estava bem limpo e pacífico, e como esperado, ele tinha deixado aquelas anchovas para secarem naturalmente no sol, enquanto um golem continuava abanando aqueles peixes, e ele disse que iria deixar eles secarem para transformá-las em um pó. Uma sopa feita com isso seria muito gostosa. Enquanto o esquilinho tentou descer dele, mas quando ele desceu, já encontrou a sombra do gato tomando um sustaço. Enquanto Daum pensava que ele deveria fazer um lugar para pescar enquanto fazia o templo do céu. Ainda mais que ele tinha muita coisa para fazer, era melhor ele até mesmo anotar no grimório que ele achou do lado da bruxa. E ele começou a se organizar bem mesmo, já que ele tinha muita coisa para fazer, já que as pedras espectrais só podiam ser feitas pela purificação. Essa iria ficar com ele, e Bahamut e os servos das sombras poderiam lutar contra os fantasmas, e ele disse que claro que sim, e depois disso, essa seria uma oportunidade também para ensinar o fantasminha a lutar. E então o coelho começou a gargalhar quem queria ensinar o fantasma a lutar, já que ele não sabia fazer nada disso, e então já tomou 3 socão na cabeça para ficar esperto, gritando, dizendo que ele era realmente o cara que iria levar os golems para o oceano do abismo para eles coletarem conchas. Porém, ele disse que não estava ocupado. E então, ele disse que realmente precisava saber o que o babuíno estava fazendo. E assim do nada, já que a sua intuição estava dizendo que tinha alguma coisa errada ou que ele estava planejando algo. O coelho, porém, continuava insistindo que o babuíno seria o seu maior inimigo e rival no futuro. Ele, porém, achava que realmente não tinha como aquele babuíno ser um rival, já que ele não tinha feito nada para ele. Porém, o coelho percebeu que ele falou alguma coisa sem pensar, e realmente o coelhinho estava escondendo alguma coisa. Alpha então disse que ele poderia atrapalhar a ressurreição do dragão deles, e o coelho concordou, tentando fugir do assunto, mas agora já era. Mas realmente o coelho queria evitar o máximo de assunto. Mas então ele aceitou o coelho e disse que só deveria deixar ele informado e lidando com a situação, enquanto ele passava a missão para Bahamut de ir ao Oceano do Abismo com os golems e ficar coletando as peças. E depois disso, ao comando dele, ele só gostaria de pedir um pouco mais de energia vital. E a Alpha diz que como ele contribuiu para a limpeza do grande templo, é claro que ela permitia isso. E agora Daum estava vendo que realmente estava faltando, e a última coisa era limpar completamente o templo, já que Bahamut não estava conseguindo tirar os esqueletos dos lugares, já que eles eram grandes. Então, iria deixar isso com os golems. Mas não seria fácil se eles trabalhassem com aquelas mãos enormes. Então o cara conseguiu transformar a mão deles em mãos de humano, meu parceiro, que é bem estranho. O coelho ficou horrorizado vendo essa cena. Porém, Daum disse que era temporário e voltaria ao normal daqui a pouco.
dizendo que todos eles estavam dispensados e deveriam fazer o que lhes foi designado e não esquecessem de manter ele informado sobre tudo. Porém, Bahamut disse que tinha grandes problemas, já que ele não tinha nenhum meio de se contatar com o nosso protagonista. E como ele tinha adquirido um novo altar, iria nomear ele como gerente, mas o coelho não acreditou nisso, pensando que ele poderia ficar muito mais forte do que ele. E enquanto ele foi nomeado, ele começou até a subir para o alto, e realmente ele deixou de ser, deixando então de ser um morto-vivo, e agora ele era mais um Gremlin de gelo, se fundindo então completamente e se tornando um espírito de gelo. Era como se ele tivesse dado uma espiada nos segredos do mundo e realmente se tornado como a neve. O coelho, porém, começou a debochar dele, dizendo que ele não era espírito nada, era só um simples boneco de neve. Daon então não queria julgar, mas ele queria perguntar se de alguma forma ele se sentia como a Alpha. Então a Alpha disse que o Bahamut agora ocupava uma posição similar à dela, se tornando totalmente devoto ao dragão da vida Ertia. Então Daon começou a ficar pensativo. Talvez seja porque Bahamut tinha oferecido completamente a sua alma, avisando que a sua existência agora era completamente diferente e os seus status era como gerente de baixo nível. E o coelho, vendo isso, realmente ficou muito feliz, já que ele era do nível médio e ainda estava abaixo dele. Porém, Bahamut começou a dizer que o seu eu do passado, que era dependente apenas do poder, tinha ido embora e agora sua alma e todas as suas forças serão dedicadas a Ertia. Então, o coelho até falou para ele parar de ser meloso. A Alpha, porém, disse que finalmente tinha um gerente de bom coração, enquanto Daon disse que eles poderiam ir logo. E no oceano do abismo, os novos participantes se localizavam no oceano através das pedras flutuantes que estavam por ali. Porém, um tempo depois, um portal apareceu na frente deles, e depois disso, um golem com um anãozinho de gelo saiu de cima deles. Eles se prepararam para o combate, já que era um novo monstro. Porém, ele não tinha interesse nenhum neles, a única coisa que ele pegava era as conchas. Bahamut, em cima do golem, disse que ele deveria saber a diferença de posição entre eles, e Bahamut não se tornou obcecado por poder, mas ele tinha acabado de receber a autoridade, então ele estava usando um pouquinho, enquanto os homens estavam simplesmente observando aquele boneco de neve, perguntando se ele era o real boss. Porém, ele virou para eles e começou a chamar todos de vermes asquerosos, falando que não, pensando então que eles eram da mesma espécie que o mestre, então era melhor ajudá-los por enquanto. Então ele lançou alguns bonecos de neve, enquanto eles estavam bem preparados para o combate, eles se tornaram bolinhas fofinhas de mini Bahamut e começaram a ir em direção a eles, e eles eram realmente muito fofos, enquanto Bahamut disse que eles iriam ajudá-los a chegar aonde é a fase do boss, e deveriam segui-los, que eles chegariam facilmente às ruínas. Então perguntaram como que eles acreditavam nele, porém ele disse que acreditar ou não era a escolha deles, e se preferisse continuar vagando nessa escuridão profunda ou aceitar a sua ajuda, era problema realmente deles. Então eles disseram que não estavam na posição realmente de contrariar, enquanto agradeciam ao boneco de neve. Bahamut então disse que se eles quisessem demonstrar gratidão, deveriam falar onde estão as conchas que eles tinham encontrado no caminho até ali, e perguntaram se realmente era só isso. E depois ele foi em direção às conchas pegar elas, enquanto eles achavam que ele era realmente um carinha bem revoltado. Já no templo de Ertia, o nosso protagonista da 1 estava realmente fazendo algumas engenhocas com os golems, já que dessa vez ele moldou com o tamanho de uma pessoa humana, já que muitas das vezes ele ficava incapacitado de usar os golems por causa do seu tamanho, e agora não iria ter mais esse problema com esse golem que era um pouco menor. E agora, com o último retoque, ele iria colocar uma proteção nele, usando uma agulha de cacto nível 4. A Alpha então perguntou o que realmente ele estava fazendo. Ele disse que iria colocar o golem de interior dentro do lar da bruxa, mas os fantasmas atravessavam as paredes, então seria um pouco perigoso para os golems. E a Alpha disse que era verdade, já que seus núcleos seriam sugados e totalmente afetados, e por isso que ele iria revestir aquele golem com essa couraça. Então ela disse que realmente ele pretendia usar uma capa no golem, falando que realmente ele só fazia muitas coisas sinistras, e ele então estava pensando em uma forma deles não conseguirem ver a linha, e então ele deu um jeito, e agora a capa estava funcionando completamente, e a linha tinha sumido, e após isso ele conseguiu
colocar a pele e fez com que aquele golem parecesse um urso de pelúcia, e Daum até achava que ele era um pouco fofinho. Alpha porém disse que era o guardião mais malvado de todos para o Santuário da Vida, aproveitando então para fazer umas roupas para ele enquanto ele estava ali, e talvez até mesmo ele devesse fazer um brusão para se proteger junto dos fantasmas. Bem, você poderia até se perguntar se é divertido ou não ficar entrando na mesma dungeon que foi concluída várias vezes, mas para Daum com certeza isso era, já que cada vez que ele entrava lá, ficava mais fácil de ser resolvida, e aquele urso estava aniquilando todas as formigas que estavam lá, independente de quantas apareciam. Elas simplesmente eram brutalmente espancadas até a morte, e ainda por cima ele estava usando aquelas plantas para poder atirar feijões. E enquanto todas elas eram mortas, Daum estava ensinando a Sombra a como despedaçar aquelas partes para poder utilizar, mostrando então onde deveria ser realmente cortado para se aproveitar as glândulas. Daí ele poderia então tirar as presas e separá-las. E após ele ter mostrado uma vez, aquela Sombra simplesmente se fez muito útil, já que ela já estava cumprindo o serviço. Mas, de repente, ele perguntou aonde estavam as formigas. Então, ele já tinha derrotado todas as formigas que estavam naquele lugar. Ele tinha caçado mais de 1000 pets naquele lugar, e a dungeon expressava respeito à sua conquista, recompensando ele com antenas de formiga. Mas ele não sabia o que essa habilidade fazia, mas ela realmente aguçava os sentidos do nosso protagonista, tornando ele mais poderoso ainda. Até que realmente ela parecia ser boa, mas ele ficaria forte e os seus sentidos aguçados, perguntando se deveria mostrar isso para o coelho, mas a única coisa que ele disse era outra conquista novamente. A dungeon então realmente estava ficando insana, já que ela estava recompensando ele por completar o ninho das formigas 3 vezes. Porém, ele achou que as antenas seriam muito úteis em combate, já que ele ficaria parecendo um inseto, de tão engraçado que seria. Ele decidiu ativar para ver como ficaria, e parecia mais era um chifre do que antenas, e de repente ele começou a sentir que o ambiente estava completamente diferente, já que tudo estava mais intenso. Ele até mesmo sentia o golem ogro que estava atrás dele, achando realmente incrível, mas depois de 10 segundos aquilo desapareceu. E realmente ele achava zoado pelo tempo, mas se fosse aumentando com o tempo a habilidade iria ser muito apelona. Depois disso ele entrou mais uma vez no habitat da bruxa e viu aqueles fantasmas, só que dessa vez ele não estava nem se importando muito, já que eles tentavam atravessar o peito do nosso prota para matar ele, mas não conseguiam, já que aquela veste protegia ele completamente, era muito útil para ele, mas normalmente as pessoas precisavam colocar suas vidas em risco para completar aquele lugar, mas ele não, era simplesmente uma farm, e ele conquistou novamente o lar da bruxa. A Alpha até disse que parecia que os materiais para a construção do santuário estavam quase completos. Enquanto isso, o coelho estava no estágio 1, procurando por aquele babuíno, e ele percebeu que realmente os monstros estavam bem fortes, com espadas e lutando entre si para melhorar os equipamentos, e o babuíno era realmente bem doido de ter dado esses encantamentos para esses monstros, e era por isso que o ecossistema estava se deteriorando. Realmente tinha virado uma bagunça, onde um monstro estava matando o outro pela arma, e realmente era interessante que aqueles monstros fracotes mesmo assim se fortificaram de alguma maneira, mas de repente ele encontrou um participante, e ele estava realmente querendo matar outro sem piedade nenhuma, já que agora ele estava balançando aquela espada em um lugar desconhecido, perguntando se realmente ele deveria ter piedade, mas parecia que os Dacomas não foram os únicos que ficaram insanos. Nesse momento, ele disse que não deveria ter medo, já que ele iria morrer logo, mas o coelho já chegou dando uma bicuda na mão daquele cara, e ele perguntou o que era aquilo, já que tinha um coelho voando do nada. Ele disse que ele deveria se controlar, já que não queria ter que ter mais vítimas assim. Então ele perguntou o porquê daquele coelho estar falando, já que ele não sabia de nada e nem como ele tinha parado naquele lugar. Ele perguntou se ele não sabia que aquele lugar era uma dungeon, e ele disse que não, o cara não sabia nem que podia voltar para casa, e o coelho disse que ele podia sim, e ele perguntou se isso era possível, já que ele realmente começou a chorar, já que agora ele poderia voltar para o seu mundo normal. E nesse momento que o cara começou a chorar, o coelho já entrou em choque sem entender nada, e depois que ele descobriu que realmente parecia que é a primeira vez que ele ouvia aquilo, já que agora o negócio estava ficando suspeito, já que eles realmente não sabiam que poderiam voltar para casa se completasse a dungeon, e os dois gritaram que não, já que ninguém tinha dito isso para eles, e logo ele entendeu que realmente o maldito babuíno estava negligenciando os participantes do básico, ele nem tinha contado isso para eles.
pediram então para que todos os humanos se reunissem. Enquanto isso, na Vila da Fenda, Daum recebeu uma mensagem que parecia que o babuíno não estava interessado mais no estágio 1, desde que o altar desapareceu, e eles realmente tinham sido deixados para trás. Todos os participantes novatos eram abandonados, e ele também estaria perdendo se todos os participantes morressem no estágio 1. Porém, o coelho disse que estava se perguntando isso, então esperou a dungeon ser resetada e um novo jogo iniciar, mas eles já apareciam com espadas e equipamentos com níveis poderosos, mas ele realmente estava dando itens encantados para todos os participantes, e Daum percebendo como isso era sério, já que não tinha jeito para aumentar as chances dos participantes sobreviverem se não assim, mas não adiantava muito bem, já que a maioria das pessoas da classe de produção tiveram suas armas roubadas, então parecia que a taxa de sobrevivência das pessoas da classe estava diminuindo, e se eles fossem considerar isso a longo prazo, os combatentes iriam ter problemas com a comida, já que eles não possuíam habilidade de produção, e isso resultaria na morte deles futuramente. Então o coelho pensou que ele realmente teria que administrar o estágio 1 por enquanto. Daum disse que não se importava tanto, mas se ele fosse se deparar com o babuíno, deveria sair dali. Porém, o coelho disse que pensaria no que iria fazer quando acontecesse, já que apesar de um novo jogo ter começado, não tinha nenhum sinal dele naquele lugar, e então ele talvez realmente tenha desistido completamente do estágio 1. E o coelho apostava que ele não estava nem aí mais, já que o babuíno não passava de um idiota ambicioso. E aí depois disso, aquela terra que estava amaldiçoada e repleta de soldados e esqueletos era onde Daum estava construindo um novo terreno acima deles, juntando a habilidade das escadas flutuantes com a habilidade de terra. Isso era realmente muito cansativo, enquanto ele deixava o seu aliado das sombras lá fora quebrando as conchas. E ele realmente estava muito feliz, já que o miserável era muito bom em fazer isso. Porém, de repente, uma alga apareceu na frente dele e Bahamut perguntou o que era aquela coisa. Bahamut então disse que poderia ser uma planta do abismo, já que veio lá do oceano do abismo. Porém, ele disse que era uma alga marinha, ou até mesmo tinha a mesma aparência. E de repente, ele pensou que isso não poderia fugir dos olhos do maior cozinheiro de sopa de alga, dizendo que não era bem um oceano, mas as algas ainda cresciam por lá, achando realmente bem interessante. Enquanto Bahamut levantou a mãozinha dele e ele disse a Bahamut que deveria ir ao oceano e pegar muito mais dessas algas, e ele foi rapidamente, e conforme o comando de Daum, Bahamut retornou com as conchas que continham algas junto com elas. Ele até mesmo conseguiu encontrar outro tipo de alga, e ele sabia que existiam várias espécies, e realmente cada uma delas era muito gostosa. Primeiramente ele esticou todas essas algas e secou elas ao sol, então iria assar no fogo e colocar um pouco de óleo de perila e assim juntá-las com arroz, adicionando um pouco de molho de soja, e caraca, era uma delícia. Eles estavam realmente com um cardápio novo, e o coelho chegou na hora. Ele disse que não tinha mais nada para ele fazer, então ele retornou, já que ele estava com fome, e não tinha um motivo para ele ficar tanto tempo lá, já que ele fez o que ele precisava fazer, e então voltou. E Daum estava feliz que ele tinha retornado, já que ele estava mesmo precisando de uma ajudinha, e o coelho preguiçoso, como sempre, já queria fugir da situação, mas ele disse que desde os primórdios falavam que aqueles que não trabalhavam também não iriam comer, perguntando se ele queria comer. Ele pensou que ele ia fazer um trabalho cansativo pra caramba, mas ele só iria comer comida, e isso realmente era o que ele queria, já que a sua barriga estava até mesmo roncando. Então Daum disse que aqueles que não preparavam as algas também não iriam comer, e ele teve que mexer naquele mato fedorento para realmente poder comer. Então ele disse que não deveria chamar aquilo de nojento, já que ele não iria chorar quando estivesse comendo ela depois, já que seria o seu aniversário que ele estaria comendo. Porém, o coelho não entendeu nada sobre essa questão de aniversário, e o Daum disse que eles nunca tinham entrado nesse assunto, perguntando quando tinha sido que ele nasceu. Porém, o coelho disse que isso não tinha utilidade nenhuma para ele, já que ele era só um ajudante, e isso era o mesmo que renascer, quando eles superavam os seus status. Então, ele decidiu que hoje seria o aniversário do coelho, dando os parabéns a ele. Então o coelho começou a rir, dizendo que hoje era o aniversário dele, e ele realmente ficaria muito feliz. Deixe parabéns para o coelho aí, tá, gente, no chat. E então, após isso, ele mandou ele cortar as algas em pedaços médios para consumo e preparar um pouco das plantas de desintoxicação para usá-los no lugar do alho.
fritando elas e juntando-as no óleo. Quando pronto, colocou-as para ferver junto com o caldo de peixe do abismo. E já que eles não tinham nenhum bife, ele ia usar a carne do ogro no lugar. E realmente estava dando um cheiro muito bom. E se ele colocasse um salzinho e um pouco de molho de soja, estava completo. E até mesmo aquela bacia começou a explodir e a brilhar, dizendo que ele recebeu uma conquista, sopa de algas do abismo. E ele replicou uma refeição usada do abismo misterioso. E a dungeon estava incrédula. A recompensa, o sabor da sopa de algas foi melhorado e a recuperação sanguínea era de 100% e ainda gerava desintoxicação de 50%. Ele até mesmo se perguntou como isso era possível com uma sopa de algas. Bahamut, como ele pensou, o mestre também tinha habilidade de alquimia. Os materiais do abismo eram frequentemente usados pelas bruxas em seus testes. Ele disse que não tinha nada a ver com a alquimia, era só comida. Ele não fazia ideia de que realmente elas faziam parte disso, mas a sopa de algas era algo que geralmente relaxava o seu corpo, e a regeneração sanguínea aumentar em 100% era muita pressão. O Daon então perguntou se não teria problema se eles comessem a sopa se eles não estivessem mal. O coelho disse que não, já que provavelmente era alguma relação com repor o sangue perdido. E sabe qual é a maior causa das mortes dos participantes? Hemorragia em excesso. E aquilo ali salvaria muitas pessoas, mas se eles bebessem essa sopa, com certeza, estranhamente, o seu sangue seria dobrado. Até mesmo Daon quase morreu por causa disso no começo, e então isso tornaria a chance de sobrevivência mais alta, não esquecendo da desintoxicação. E o coelho entendeu o quão importante era a sopa de algas. Enquanto Daon estava tomando ela e viu que realmente aquilo estava bom demais, até melhor do que no seu mundo. E o coelho até ficou bravo, perguntando se ele não iria dividir, dizendo que ele queria também. E depois que ele experimentou, ele comeu muito e ficou muito feliz, dizendo que aquilo era muito incrível. E o sabor era como se o coração dele estivesse completamente curado. Daon até chamou ele de espertinho, colocando um arroz na sopa e misturando tudo. E também o lugar que o Daon estava construindo seu novo e o terceiro santuário era da Vila da Fenda, com a divisão do Oceano do Abismo. No entanto, se ele quisesse coletar gatos das sombras, construí-lo na Torre da Bruxa das Trevas seria mais eficaz, mas a escuridão era profunda e muito perigosa, e por esse motivo ele optou por construir em um lugar iluminado. Assim que ele moveria o santuário do abismo para a direção de lá. Assim, ele moveria o santuário ao Oceano do Abismo. O coelho perguntou se isso iria mesmo mover o santuário. Ele disse já que a maior parte dele era feita de pedras flutuantes. Ele começou a observar e a voar e percebeu que o formato daquilo era bem estranho. E o Daon tinha feito em uma pirâmide invertida. Mas qual era o real significado disso? A Alpha até mesmo disse que um santuário móvel era algo incrível e era um ótimo plano, já que a glória de Ertia poderia se espalhar pelo mundo todo. Porém, Daon pensou na ideia de deixar os gatos das sombras dentro da pirâmide, e dessa forma nenhum deles iria fugir. O coelho, porém, achou que o nosso prota estava sendo humilde demais, perguntando se ele não tinha certeza de que só queria ter uma cobertura e um quintal. Ele então disse que realmente sempre quis viver em uma cobertura, e o coelho disse que sabia que ele queria fazer isso. Mas agora eles precisavam fazer um jardim de vegetais em uma das extremidades da cobertura, e não iria ficar muito legal se fosse muito grande. Então o que achavam de 600 metros quadrados? Perguntou ele, e assim que decidiram um tamanho apropriado, em poucos instantes o jardim tinha sido completo, e iria ficar realmente bem bonito, colocando o altar bem no meio. A Alpha até disse que seria o ideal, e depois disso eles concluíram colocando lá como terceiro santuário do dragão da vida Ertia, e então declarando, ele fez com que realmente aquele se tornasse o santuário dos céus. Ele achou até o nome legal, já que ele veio de automático, e então a Alpha perguntou se ele iria instalar armadilhas para a defesa do santuário, e ele realmente pensou que deveria colocar alguns feijões da dungeon, e seria uma ótima ideia. O coelho até indicou colocá-los dos lados de fora, daí eles atacariam bem de perto das pessoas. Porém, Daon disse que isso faria elas murcharem rápido, já que não estariam recebendo nenhuma luz solar, e o coelho realmente viu que a ideia ia dar ruim. Enquanto o Bahamut disse que as batatas da dungeon elas seriam uma boa ideia, já que impediriam invasores de escalarem o santuário se colocasse bem na encosta. E então ele até fez um carinho em Bahamut, deixando o coelho completamente irritado, dizendo que não tinha
sentido nenhum implantar todas essas armadilhas, já que nenhuma iria funcionar do mesmo jeito. E passando a noite, todos eles estavam dormindo dentro daquele triângulo, enquanto alguém começou a acordar o nosso prota, e era a Alpha, dizendo que parecia que invasores tinham chegado. E ele despertou rapidamente, o coelho quase engasgou, dizendo que a Alpha disse que a base da Vila da Fenda estava sendo completamente invadida e era o local para onde os participantes que subjugaram as bestas daquela floresta foram enviados à entrada da Vila da Fenda. E eles estavam derrotando todos os esqueletos, mas tinham muitos naquele lugar e eles não conseguiam matá-los e nem descobrir a fonte de onde vinham. E realmente a única solução iria ser fugir, já que eles precisavam de um lugar para poderem se abrigar. E de repente eles começaram a correr até que avistaram algo bem alto com uma iluminação forte e decidiram subir para lá quando perceberam que os esqueletos não atacavam e realmente aquilo tinha sido construído de uma forma maravilhosa, dizendo que até mesmo a altura foi feita com essa intenção. E ela realmente agradeceu, já que agora eles iriam se regrupar ali, perguntando se tinha alguém que não conseguiu acompanhar eles, porém eles disseram que todos estavam bem. E ela também perguntou se ele chegou a ver alguém do grupo do Jiuho, porém ele disse que não, já que todos tinham sido teletransportados para locais diferentes. E ela disse que era perfeito, já que eles conseguiram evitar uma guerra inútil. Mas Seion e o seu grupo não conseguiram se conter com toda aquela iluminação e decidiram então seguir aquela rodovia. E quando eles estavam se aproximando pela manhã, o seu grupo começou a ver uma vila cercada por uma enorme muralha que os guardava. Eles até pensaram que aquilo era realmente uma ruína histórica, mas Seion achava que parecia mais um castelo de esqueleto. Algo poderia surpreendê-los, já que alguém tinha chegado primeiro. E era Jeon e a sua equipe, mas ela se perguntava como ele tinha chegado tão rápido naquele lugar. Ele começou até a dizer que já imaginava que ela iria aparecer ali, afinal, este era o único lugar da região que possuía mantimentos. E quando ela ouviu essa palavra, ela começou a pensar que as plantas crescendo no castelo iriam fornecer batatas da dungeon, então que abaixou a sua guarda, já que nesse ponto o melhor a se fazer era tomar aquela ruína também, decidindo que eles deveriam procurar a entrada rápido para poderem entrar. Mas Jeon não iria deixar isso acontecer de uma forma tão fácil, já que não adiantava. Se realmente esse lugar tivesse uma entrada, ele não estaria repleto de esqueletos, já que nenhuma entrada existia e significava que eles teriam que escalar a muralha. E isso não seria um problema para os lutadores, mas para a classe de produção seria quase impossível se eles não tivessem ajuda. E além disso, teriam um certo probleminha, já que Jeon tinha uma habilidade mágica de fogo, aonde ele ficava acertando os seus adversários a longa distância. Isso só seria possível se ele não estivesse interferindo. E ele começou a acertar toda a equipe dela, fazendo com que eles fugissem de lá. E ele começou a sorrir muito, vendo toda aquela miséria que eles estavam passando. Mas Seion não aceitava a derrota tão fácil assim, usando então a arte da lança do Império e desviando de todos aqueles ataques de fogo com a sua lança. Ele então disse que realmente a habilidade dela era muito boa e não era nada mal, mas achou que ela tinha esquecido alguma coisa. E essa bola de fogo atingiu bem as costas dela, mas ela conseguiu desviar com a sua lança, afetando somente um pouco a roupa, e se ela não tivesse se movido em segundos, estaria em apuros. Jeon porém achava que não iria ficar brincando com ela dessa vez, já que ele tinha mais coisas para fazer. Então, ela disse que ele deveria deixar de ser trouxa, porque a habilidade dele continuava sendo usada, mesmo se ele não estivesse naquele lugar. Ela então se afastou de mais alguns disparos e disse que aquela habilidade era insuportável. A equipe dela até concordou, já que essa se chamava Piromania. Basicamente, é uma habilidade de longa distância e também consegue seguir o seu alvo, e o seu fogo pode não ser muito potente, mas em um ambiente como a dungeon, onde não há medicamentos, um poder capaz de queimar representa uma ameaça a todos os outros participantes. Então, ele iria deixar as chamas com eles, já que ele tinha umas paradas mais importantes para fazer ali dentro, desejando boa sorte a todos eles, enquanto ela gritava pelo seu nome. Mas a única coisa que restava para eles era tentar entrar lá dentro, já que poderia ter um item lendário e talvez ele já estivesse lutando contra o boss. Mas ela disse que tanto faz, já que o foco deles era entrar.
E diferente de que Seion e a sua equipe pensava, ele realmente achava que eles precisavam terminar antes que eles entrassem, já que ele não estava tão relaxado assim. E a verdade é que ele e a sua guilda tinham chegado ali 1 hora antes que a Seion. E se eles tivessem feito progresso suficiente nesse meio tempo, não estariam tão impacientes, já que a impaciência de Jeon tinha um motivo. Era aquela parada no meio da vila toda, muito chamativa por fora, mas por dentro era completamente vazia. E não importava o quanto ele estivesse na frente, o poder daquela garota ainda fazia ele pensar um pouco e não ignorar ela. Enfim, se esse lugar não tivesse nada em volta, provavelmente teria alguma coisa dentro. E antes de tudo, sob as ordens do ancião Sheng, todas as tendas foram desfeitas antes da dungeon ser invadida e só restou a de Da 1. E quando ele entrou lá, ele sabia que realmente tinha algo, e era uma escada que levava ao subterrâneo. Decidindo então que a equipe de produção deveria acelerar e ser muito rápido para criar tochas. E ele pensava que aquele monstro que eles lutaram não foi tão fácil assim, já que aquele urso era muito poderoso e talvez aquele lugar tivesse monstros que até anulassem habilidades. Então alguém chamou pelo Sr. Gion e perguntou se 20 tochas seriam suficientes, dizendo que iria distribuir 2 para cada um. E ele disse 2? Lógico que não. Ele começou a pisar no cara, dizendo que era para eles terem apenas uma e o resto ficaria com ele. E o cara já começou a sentir uma dor gigantesca, enquanto o outro disse que ele deveria se acalmar, já que não é a primeira vez que isso acontecia. Entregando então algumas coisas para ele, dizendo que seria melhor se eles equipassem mais alguma coisa, assim as suas vidas dependeriam deles e somente deles. Enquanto o outro agradeceu. Então o G1 disse que era realmente a hora deles descer, agradecendo, dizendo que todos deveriam ir na frente e ele na parte de trás. Enquanto todos estavam indo, ele realmente pensava que algo poderia acontecer, já que não fazia muito sentido ele incinerar qualquer coisa ali, principalmente por causa da questão do oxigênio. E então alguém chamou pelo mestre, segurando o escudo, dizendo que tinha uma luz saindo dali. Ele perguntou o que ele tinha a ver com isso. Essa era a dungeon, deveria continuar se movendo e não abaixar a guarda. E o cara já ficou completamente nervoso e deixando de lado a sua personalidade. Quando se tratava de invadir dungeons, não existiam motivos para não seguir as ordens de Gion. Afinal, a sua frieza obscura era natural e de grande ajuda para a sobrevivência naquele lugar. E quando ele entrou, ele percebeu que ele precisava ver aquilo. Já sendo um líder sensato do grupo, ele observou aquilo e queria não abaixar sua guarda, mas era algo que diante dos seus olhos era um cenário nunca visto antes na dungeon. Ficando completamente surpreso e dizendo que eles não deveriam baixar a guarda, já que isso não iria enganar ele. Então após isso, ele invocou as suas bolas de fogo, enquanto seus aliados diziam que ele não precisava fazer isso, e disseram até mesmo que tinha razão, já que ele não deveria usar sua magia naquele lugar. Então ele perguntou o que eles pensavam que estavam fazendo e se tinham ficado loucos, já que aquela era uma plantação de arroz, disseram eles, e era arroz puro, comida. Ele porém pensava que arroz dava em árvores, dispensando as bolas de fogo. O cara era tão leigo que não sabia que arroz dava em plantas assim, avisando que não era esse o foco, eles tinham que colhê-las imediatamente. Então ele perguntou como que colhia aquilo, se por acaso algum deles teria habilidade para fazer isso. Realmente o cara era muito leigo e não fazia ideia nenhuma de que fosse uma colheita. Ele achava que poderia deixar isso com a classe de produção, dizendo que eles deveriam fazer essa tal de colheita enquanto eles inspecionavam a área. Ele não sabia se iria aparecer algum perigo nos arredores, então não deveriam abaixar a guarda, dizendo que eles deveriam se separar e vasculhar a região, e se encontrassem algo, deem um sinal para ele, e realmente não deveriam sair da sua frente. E enquanto ele observava a equipe colhendo um arroz, e esses caras da produção eram realmente um incômodo, já que eles ficavam sentados mexendo os dedos, não como se fosse colher ou algo do tipo fosse tão importante assim. Gion foi tolo em pensar assim, deixando claro que a colheita de arroz era um trabalho árduo que requer muita habilidade, mas atualmente sem nenhuma ferramenta, essa mesma colheita se torna muito mais difícil. E obviamente Gion não sabia nada sobre isso, enquanto apressava todos eles. E realmente, eles pensavam que era muito fácil falar, já que ele era impaciente e não fazia nada. Então chamaram pelo chefe, dizendo que parecia haver um armazém de arroz ali, e ele já ficou feliz. E ainda por cima tinha uma sala
sauna, e ele achou muito estranho ter uma sauna naquele lugar, percebendo que tinha cactos e perguntando que ruína era aquela. E eles apontaram dizendo que realmente tinha uma sauna, e depois chamaram o chefe dizendo que tinha um boneco de neve. Então eles começaram a falar que realmente eles não poderiam ter gracinhas, já que uma sauna para um boneco de neve seria sacanagem. E ele disse que realmente viu um boneco de neve, e ele se aproximou de Jeon com uma cara totalmente tranquila, já jogando todos eles para longe com a habilidade de gelo. E ele nem percebeu que eles estavam sendo atacados. E ele começou a gritar: quem ousa invadir o templo do mestre, seus insetos malditos, começando a jogar uma frente fria de nevasca para eles. E eles achavam que aquele vento era forte demais, se perguntando se ele era o boss. Ele percebeu que tinha alguém pisando lá e começou a reclamar, dizendo: quem ousa pisar no templo do mestre com essas botas imundas? Eu, Bahamut, vou botar todos vocês pra fora, chamando então seus servos. E foi nesse momento que eles começaram a ficar em choque. O Golem já começou a gritar e fazer aquele lugar tremer todinho. Jeon sabia que aquilo iria acontecer, já que não existia uma dungeon sem monstro. Então alguém gritou ao mestre, dizendo que eles tinham ouvido o estrondo e perguntando que monstro era aquele. Ele então começou a gritar, dizendo que eles estavam ocupando o lugar e todos os tanques deveriam tomar a frente e os outros ficarem atrás dele, enquanto ele ativava sua habilidade, dizendo que iria torrar aquele boneco de neve todinho, usando então a habilidade de piromania. E o gelinho percebeu que ele tinha essa habilidade, acertando bem na cara do Golem, porém ele não sofreu muitos ataques, simplesmente deu uma machucada e depois ele começou a se regenerar. Enquanto isso, o boneco de neve dizia que eles estavam brincando com fogos de artifício, já que aquela habilidade não combinava muito com ele e encarar ela iria deixar ele em desvantagem. No entanto, ele tinha o Golem e isso não iria funcionar com a armadura dele, passando então em direção a Jeon. Mas nesse momento Jeon percebeu que o ataque dele não estava funcionando muito bem, então ele precisava arranjar um jeito de poder acabar com ele, ativando então de novo a habilidade de bola de fogo e acertando na cara mais uma vez, mas dessa vez ele conseguiu usar o seu braço para defender. E ele estava pensando que realmente seria um Golem fácil, mas com aquela armadura realmente ele estava completamente protegido, e isso não era um problema para ele, já que ele tinha completado o estágio 1, decidindo então fundir a bola de fogo. E ele sabia tudo sobre os Golems, até mesmo suas fraquezas, então usou a bola de fogo fundida e acertou na perna dele, fazendo com que ele caísse, e também o nosso boneco de neve. E quando ele caiu, realmente fez um estrondo, e ele já começou a gritar para a equipe perguntando o que eles estavam fazendo, já que eles deveriam procurar o núcleo daquele Golem e destruí-lo. E eles avançaram então na intenção de atacar e encontrar o núcleo, enquanto Bahamut chamava todos de malditos, já que o método de ataque de Jeon foi um procedimento padrão, mas o que só funcionava contra um Golem era que realmente eles tinham que vencer rapidamente. Agora eram muitos e o Bahamut tinha trago mais 2 e a sua tática não seria eficaz contra todo aquele exército. Ele realmente já estava muito cansado, decidindo então recuar e correrem para o térreo. Mas Bahamut, com a sua foice, perguntou aonde ele pensa que vai. Quando se entra naquele lugar, não há mais escapatória, e o seu destino foi selado assim que ele entrou ali, já que ele só tinha 2 opções: se tornar um escravo do mestre ou morrer. Ele achou que se esse cara não era o mestre, ele estava lascado, já que para completar essa dungeon, ele precisaria derrotar esse boneco de neve, então usando a habilidade para queimar ele até a morte. Mas quando o tiro de fogo começou a se aproximar, simplesmente um gato negro apareceu e cessou ela. Ele ficou apasmado, pensando que aquele poderia ser o fim, já que ele tinha habilidade para se defender de tudo. Eles até se perguntaram se aquilo realmente tinha sido o gato, mas alguns não conseguiram enxergar muito bem. Alguém chegou dizendo que parecia estar realmente muito divertido, e era o coelho, dizendo que ele também estava se divertindo vendo eles lutarem, mas já não estava mais. Então ele começou a dizer para Bahamut que não tinha mais necessidade. Bahamut, porém, disse que não tinha necessidade dele estar ali, já que ele conseguia lidar sozinho. Porém, o coelho disse que talvez, por ser mais novo, mas ele não sabia que era de mau gosto os servos do dragão da vida ver sangue derramado. Bahamut, porém, disse que mesmo que dissesse isso, algo precisaria ser feito em relação a eles. Mas o coelho se virou para G1 e perguntou se ele gostaria de cortar os outros. Ele, porém, começou a ficar mais assustado, já que o coelho, que era o guia da primeira fase, estava ali. Ele sentia que já tinha o visto antes, e então ele perguntou quanto tempo Jeon, já que esse estágio 1 foi bem traumatizante para todos os participantes, e
ele também estava lá, mas de repente Da1 apareceu perguntando se eles se conheciam, enquanto estava limpando sua mão. Então Jeon perguntou quem ele era. Então o coelho de novo disse, usando uma agressão desnecessária com pessoas do seu grupo, dizendo que eles já tinham conversado sobre isso, enquanto ele ficava assustado com o coelho. Porém Da1 disse que esse cara parecia realmente ser bem mau, e ele disse que sim, já que quando ele veio pra lá, ele não passava de um idiota, e se não fosse pelos outros, ele teria matado ele rapidamente. Porém Da1 perguntou como assim os outros. Ele disse que aquele cara era realmente insuportável. Porém, Jeon pensava quem era esse cara que estava conversando com o coelho tão tranquilamente, e julgando pela sua aparência, ele parecia ser um participante comum, mas isso não importava. O que importava é que ele precisava sair, pedindo com licença para o senhor coelho e se ele poderia ir embora daquele lugar, já que eles iriam sem gerar problema algum. Mas o coelho disse que ele não tinha nada a ver com isso, perguntar para o dono do lugar, e ele perguntou quem seria o dono, o boneco de neve. Porém, Da1 apontou o dedo para ele dizendo que era ele mesmo. Ele nem acreditou, já que aquele cara era o dono daquele lugar, uma pessoa tão comum. E ele tinha ouvido que o coelho na verdade era o dono, mas o coelho disse que era ele. Ele começou até a ficar meio envergonhado. Porém Bahamut disse, mestre, se não quiser sujar as mãos, desde que eu mesmo suje em seu lugar, vou dar um jeito nesses insetos. Porém Da1 achou que dar um jeito seria algo bem complicado, e realmente ele disse que aquela magia que ele tinha usado era bem interessante, perguntando se ele conseguia mirar como ele bem entender, e ele disse que sim, perguntando o porquê. Então Da1 perguntou o que ele achava de trabalhar para ele por um tempo. E naquela pirâmide que ele construiu, ele explicou que sobre o outro propósito do Templo dos Gatos das Sombras era colocar gatos lá dentro, e eles não possuíam uma forma definida, então uma maneira de pegá-los ainda era uma grande dúvida, e além disso, os gatos se assustavam facilmente, e após muito tempo pensando nisso, ele achou a solução, usar fogo como armadilha. No entanto, isso foi ineficiente e cansativo, mas no momento perfeito, Jeon e sua piromania deram a sua entrada, e ele não precisaria de muito esforço e poderia ser controlado facilmente, dizendo que se chamava Da1 e era um prazer. Mas ele ficou meio quieto, pensando que esse cara estava fazendo ele suar todo repentinamente. E para ser mais exato, o que estava lhe incomodando era a expressão facial daquele cara, que aparentava estar muito tranquilo, olhando para ele como se ele não fosse nada. E então, agora que eles já tinham se conhecido, ele não iria mais importuná-los por invadirem o templo. Eles deveriam fazer um acordo, mas ele não queria fechar esse acordo tão fácil assim. E Bahamut disse que talvez seria melhor escravidão, e o coelho até disse sim, com certeza. Da1, porém, achava que falar de escravidão era pesar demais. Ele só queria pedir ajuda na produção por alguns dias. E ele então sacou que agora ele sabia o porquê ele tinha se assustado com as expressões dele, já que ele estava pedindo para trabalhar na produção, o que deixava ele muito irritado. Ele então pensou que deveria matar ele enquanto a sua guarda estava abaixo, usando a habilidade de fogo para descer pelas suas pernas, e ele não sabia realmente o que estava acontecendo, mas se ele matasse ele, os golems e o boneco de neve deixariam de ser um problema. E então, depois que ele se aproximou bem com as bolas de fogo, ele disse que ele deveria morrer, e agora Da1 foi explodido pelo fogo. Nesse momento Bahamut entrou em choque, e junto dele o coelho, mas ele disse que aquilo foi muito do nada, enquanto a sua roupa foi desfeita e ele ficou com uma armadura. Ele nesse momento não acreditou que ele tinha uma armadura de ogro de 2 cabeças, e aquilo funcionava muito bem. A equipe de manutenção já ficou louca vendo aquela armadura, pensando que aquilo era realmente da classe de produção. E eles ficaram maravilhados, perguntando se a pessoa que fez aquilo foi ele mesmo com as suas mãos, dizendo que estava perfeito. Eles nem se importavam com o Jeon, e pensar que existiriam pessoas que apreciavam isso, perguntando até mesmo como ele costurou. E ele disse que deu seus pulos. O coelho porém disse que ele não deveria ficar de pau furado agora, e ele realmente concordou, dizendo que agora era hora de dar uma lição em Jeon. E ele começou a mudar a sua expressão, dizendo que ele tinha acabado de tentar matar ele, e foi em sua direção, dizendo que entre a classe de produção e os lutadores, qual ele achava que era a pessoa que estava mais acostumada a ver sangue. E realmente Jeon pensou que ele era fraco, mas na verdade ele era muito perigoso, e para os lutadores seu trabalho acabava assim que eles abatiam a caça, mas para os da classe de produção era necessário esfolá-lo e dissecar o monstro. E
e depois ainda lidar com sangue, e às vezes corria todo o corpo dele e ficava encharcado. Então estava olhando ele friamente com um olhar assassino, enquanto ele começou a tremer e sentir um frio na espinha. Ele disse que não era uma pessoa de mente fechada, e além disso iria precisar de sua ajuda, e eles teriam muito trabalho pela frente, então ele deixaria dar um tapa nele e eles estariam quites. Porém ele achou estranho só um tapa, e ele disse: "Foi o que eu disse, não te perguntei nada." Para aqueles que utilizavam seu poder contra os outros, a força do javali era realmente muito poderosa e era muito funcional para colocá-los em seu devido lugar. Porém, esse não foi um tapa qualquer, meu parceiro, dizendo que ele deveria ficar paradinho, que talvez ele quebrasse alguma parte do seu corpo se ele se mexesse, dando bem no meio da testa, fazendo com que o cara desse 2 voltas no ar e caindo bem longe. E a hierarquia entre Daum e Jeon foi decidida com essa batalha. E após Daum terminar, a vila acabou sendo aberta para todos. E nesse momento, no meio da vila, tinha um mercado que foi instaurado, e o coelho estava lá trocando comida por equipamento encantado, e ele foi encarregado por administrar, e ele tinha um ótimo olho para saber o quão valioso um item era. Então até mesmo uma pessoa perguntou se o senhor coelho poderia dar só mais um pouquinho para ele, porém ele disse que não, e se ele quisesse ele deveria dar mais um item, já que ali não era caridade não, e se quisesse realmente comer teria que trabalhar mais. O acordo foi tão bom que os participantes decidiram dar uma chance. Até mesmo a Seon perguntou que tumulto era aquele ali, já que parecia que um guia estava oferecendo comida em troca de itens. Ela então tirou o cabelo da frente para dar só uma olhadinha. E então o coelho percebeu rapidamente que a Seon estava ali e deu um pedaço de carne na mão dela, dizendo que essa era por conta da casa, avisando que ela estava muito magrinha. E o coelho tinha os seus favoritos. Ele porém perguntou sobre esse corte de cabelo dela, mas ela disse que estava atrapalhando nas batalhas agora. Então ela perguntou para o coelho se poderia explicar o motivo de ter partido com o senhor Daum. Porém ele falou para deixar o passado para lá e pegar mais carne, evitando explicar a situação. Ela foi uma das participantes a receber uma benevolência do coelho e é uma grande líder e possuía boa habilidade em combate e tinha uma mente aberta. E aos olhos do guia, ela era uma participante louvável. Aliás, ele começou a perguntar aonde estava o namoradinho dela, já que ele não estava vendo ele, mas ela já fechou a cara, dizendo que ele tinha morrido. E o coelho felizão disse que sacou, então tinha sido por esse motivo dela não ter cortado o cabelo, por estar atrapalhando, já que o namorado dela achava bem fofinho. E ainda disse que os dois eram fofos, e todo o pessoal da dungeon já deu um tapa na cabeça, percebendo o quanto o coelho não era a melhor pessoa para perceber a atmosfera criada. Ele nem ligava, e ele era um coelho de negócios tão bom, que até a Alpha disse que ele fez um ótimo trabalho e o número de sacrifícios não parava de aumentar. Enquanto isso, Jeon estava vendo a situação que ele estava, já que agora ele estava dentro de um povo flutuante, se perguntando que porcaria era aquela, já que ele só encontrava um monte de peixe flutuando e ainda por cima tinha um templo no meio do céu, e perguntou se aquilo era uma ruína da dungeon. O cara estava suando frio sem entender nada. Aquela ruína estava mais para uma plantação e uma fazenda para dormir, já que tinha até rede. Enquanto Jeon perguntava onde ele estava, porém Bahamut já se aproximou voando, dizendo: "No inferno. Vou matar você, miserável. O lugar onde você vai ser morto. Como ousa atacar o meu mestre? Tornaria você em um espírito e te torturaria para sempre." Enquanto Daum chegou, ó, tá no limite já tá bom. Jeon tava cagado de medo. Ele perguntou se ele não poderia sair perto dele, já que aquele gelinho tava querendo matar ele a qualquer custo. Daum então disse a Bahamut que já estava bom, mas ele não saía da cola de Jeon de jeito nenhum. E então ele começou a pegar os golems na parte de baixo e empurrar aquela pirâmide inteirinha, já que agora ela estava se movendo e estava se aproximando também de alguns peixes. E Jeon, vendo eles, começou a gritar: "Parasitas!" Então ele começou a usar a habilidade de fogo dele naqueles peixes, perguntando que parada era aquela. Mas Bahamut disse que ele deveria parar de ser frouxo e aquietar o facho, enquanto tomou uma porrada na cabeça. Então ele perguntou se ele não tinha falado para Bahamut parar. E depois disso, aí sim Bahamut deu uma acalmada. Então ele chamou Jeon e perguntou se ele estava vendo aquilo lá em cima. Ele então viu que era muito escuro, não tinha como ele ver nada, quando de repente ele abriu os olhos e viu o porquê. E viu uma concha do tamanho
gigantesco naquele lugar. Era a ruína da dungeon. E ele disse que vários daqueles gatos estavam lá dentro. E ele percebeu que foi ele que sumiu com a sua habilidade. E agora a função dele era atraí-los para fora da dungeon, chamando ele ainda de velhote por causa do cabelo grande. Jeon perguntou como ele iria fazer isso. E ele explicou que era um processo bem complicado. Devia começar usando a sua habilidade de fogo. E Daon contou o que Jeon precisava para fazer e como os gatos tinham o costume de perseguir a luz. Mas, obviamente, isso não seria nada fácil, avisando que ele deveria ter mais delicadeza e ir lentamente, já que não bastava apenas fazer segui-lo, e sim colocar mais vontade naquilo. Ele estava parecendo um escravo, e começou até a pedir para não gritar com ele, já que ele não suportava mais. Enquanto isso, Jeon olhava para a cara de Daon, e ele estava tranquilão mostrando o peteleco. Aí ele já mudou a cara rapidinho, dizendo que estava se divertindo bastante e motivando Jeon. Mas, um tempo depois, os gatos nem eram a pior parte, o que incomodava mais eram os espectros que ficavam batendo nele. Daon, porém, perguntou que pomada era aquela. Ele disse que era um item de cura que os caras da classe de produção fizeram utilizando suas habilidades medicinais, perguntando se ele iria querer, pensando então que queria dizer que existiam pessoas da classe de produção capazes de fazer aquilo, ativando então o teleporte e avisando a Bahamut que iria dar um pulo na vila. E quando ele chegou lá, ele já começou a caçar quem tinha feito aquele creme para Jeon. E era Dong Minjun, representante dos trabalhadores da classe de produção, do grupo dele. Ele achou incrível e queria saber como foi feito. Ele então agradeceu pelas tais palavras, dizendo que fez a pomada usando uma erva que achou na floresta e tinha uma habilidade de coleta de ervas. Então conseguia perceber imediatamente se tinha uma erva que ele já usou ao seu alcance. Daon, porém, disse que se ele estava dizendo que tinha essa habilidade de ervas e não era medicinal, qualquer um poderia fazer essas pomadas. E ele disse exato, com os ingredientes qualquer um pode fazer. Mas Daon ficou impressionado, já que ele tinha uma pimenta na mão dele. Ele, porém, perguntou a Daon se era a primeira vez dele vendo uma pimenta da dungeon, e qualquer pessoa da classe de produção deveria carregar uma consigo, já que as pimentas da dungeon melhoram a coagulação sanguínea, é que dói bastante. Ele achou realmente incrível, que quem imaginaria que as pimentas tinham essa utilidade. E ele disse, pois é, em nosso mundo elas são tão inúteis, no entanto, ela é idêntica a uma erva venenosa quando consumida, e vai te dar um baita dor de barriga se comê-la. Ele perguntou se o gosto era igual e se ardia. Ele disse que sim, quanto mais for, mais picante será, e além das toxinas também aumentavam por causa daquilo. Mas Daon não tinha nenhum problema quanto a isso, purificar aquela pimenta, e quando ele mordeu, ele viu que realmente aquilo era muito quentinho, e era igualzinho às pimentas do mundo dele, perguntando aonde ele tinha encontrado, e ele disse que foi na floresta, tem um monte no estágio 2, mas Daon não tinha passado pelo estágio 2 de jeito nenhum, e elas estavam por todo canto lá, já que ele nunca passou por lá, ele pulou do 1 pro 4 rapidamente, e por isso ele nunca tinha encontrado. Porém, ele disse que tinha mais dessas ervas e ainda tinha bastante sobrando, perguntando se ele queria algumas. E então, ele abrindo nelas viu que tinha bastante semente e iria conseguir fazer uma plantação com elas. E ele tinha recebido um belo presente, e seria errado da parte dele não mostrar gratidão, decidindo então tirar carne, tochas, couro, roupa de cama e até mesmo uma armadura, perguntando se ele gostaria de levar e ele poderia pegar o que ele precisasse. Mas ele só tinha dado uma pimenta para Daon, mas ele não sabia o quanto isso era importante para ele, já que agora ele poderia ter uma plantação de pimenta, dizendo que não poderia aceitar. Mas ele disse que ele poderia pegar sim, já que com isso ele conseguiria preparar uma carne de porco frito. E ele não entendeu nada, mas aceitou.